Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, né? Quero agradecer a Deus por estar aqui, né? Nesse momento para transmitir mais uma vez a palavra do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos, né? Todos que visualizam este canal, né? A qual esse canal tem o objetivo de, já tem o título, né, restaurando a aliança com Deus, né? É um dos temas, né, que Jesus colocou em meu coração, né? E por isso eu coloquei esse título, né, nesse canal, Restaurando a Aliança com Deus, né? Quero aqui agradecer a todos todos que deixaram o seu like, né? Porque o like é muito importante, né? Para que esse canal cresça, né? Mais ainda, em nome de Jesus. Mas eu creio que esse canal tem te abençoado, e se esse canal, através desse canal, tem a palavra do Senhor Jesus tem te abençoado, né? Os irmãos se inscrevam, né? Compartilhem, comentem, né? Vocês têm todo o direito de comentarem, né? Ou até mesmo me perguntarem alguma coisa, né? E se eu souber responder, com certeza estarei aí respondendo para os irmãos, tá? Meus irmãos, o que me veio a gravar esse vídeo hoje é porque há uma preocupação muito grande em meu coração, né? Eu tenho em mim uma responsabilidade imensa, né? Quando se fala a respeito da palavra do Senhor Jesus, porque não é qualquer livro que nós estamos lendo, não é qualquer coisas que estamos ensinando, amém? Mas sim estamos aí transmitindo a palavra do Senhor Jesus, né? Transmitindo e também ouvindo e aprendendo mais desta palavra. Meus irmãos, o que me deixou bastante preocupado, né? Porque nós temos que viver nessa vida, irmão, mas nós temos que observar, né? Observar a palavra do Senhor Jesus, né? Ouvir a palavra do Senhor Jesus. É por isso que a palavra do Senhor Jesus fala que nós temos que estar mais pronto a ouvir, né? Porque ouvindo a palavra é que nós vamos, né, aprender da palavra do Senhor Jesus. E um dos motivos que me trouxe aqui, irmãos, é uma grande preocupação a respeito, né, da Santa Ceia do Senhor Jesus, né? É uma das mensagens, a mensagem que estamos pregando, mensagem de arrependimento, ela parece ser um pouco mais leve, né, ela parece um pouco mais leve quanto a respeito da Santa Ceia. Porque a respeito da Santa Ceia é um compromisso muito sério, é uma reunião que Jesus sempre teve com seus discípulos, né? Na hora da ceia ele se reunia, né? E comia, eles tomavam a ceia ali com o Senhor Jesus, né? Havia uma preparação, né? Quando chegava a essa data maravilhosa. E nós aí, né, aprendemos do Senhor Jesus pela sua palavra, né, fazer também essas coisas até que o Senhor venha. Mas uma das coisas, meus irmãos, que tem me chamado muito a atenção, né, nesses últimos dias, muitos líderes, amém? Quando eu falo muitos líderes, irmãos, eu quero dizer para todos, os irmãos observem bem o meu rosto, amém? O meu nome já está aí, e eu sou esse servo de Cristo que aprendi a palavra do Senhor Jesus e não pretendo abrir mão dela. É tão tal que lá, aleluia, no livro de Tito fala que nós devemos permanecer naquilo que nós aprendemos, amém? E não abrir mão daquilo que nós aprendemos.
E um dos versículos, né, de 1 Coríntios, capítulo 11, né, versículo 17 a seguir, é uma passagem que fala exatamente sobre a Santa, só sobre o assunto da Santa Ceia. Mas, meus irmãos, esse versículo, né, que está escrito em 1 Coríntios 11 e 17, né, eu quero ser bem sincero para os irmãos, por isso que eu falei para os irmãos, olhar bem para o meu rosto, porque uma hora você vai ver, né, visualizar este canal e vai ver eu pregando lá e com certeza irá me ver aqui na rua dessa cidade. Amém? Então por isso eu sou muito franco em falar, né, para os irmãos observarem bem o meu rosto, porque eu estou aqui para transmitir as verdades de Cristo. E uma das coisas que tem me entristecido muitos irmãos em algumas congregações, né, é que esses versículos, irmão, de 1 Coríntios, eles não estão sendo pregado como ele é. Amém? Está sendo falado mais, irmãos, os versículos, né, 23, né, e também o versículo 25, né. O momento da Santa Ceia que eu aprendi quando aceitei a Cristo, há um momento específico a falar só sobre a Santa Ceia, né? É um ensinamento que adverte o crente a não participar da ceia da maneira que ele está, né? Então, muitos irmãos, eu tenho que ser sincero. Já vi muitos líderes, dirigentes, pregar no culto de Santa Ceia uma outra mensagem, como se estivesse pregando num culto normal de pregação da palavra do Senhor, né? E depois passar para o ato da Santa Ceia sem explicar um momento desses versículos 17 a seguir. Eu tenho visto essas coisas e é exatamente isso que tem me deixado muito preocupado, né? E nós somos, irmãos, crente, pelo menos eu, né? Quero fazer que nem Pedro, estou passando aqui a minha posição. A minha posição nesse ponto de que quando eu aceitei a Jesus, como eu aprendi a palavra do Senhor Jesus, né? Eu aprendi que na hora da Santa Ceia os ensinamentos são voltados especificamente para a Santa Ceia, né? Alertar os irmãos, né? Como esse versículo, examine o homem a si mesmo. Irmão, para ser sincero, tem congregação aí que não se vê mais esses versículos, amém? Esses ensinamentos de te alertar, né, dos momentos que você passou no período do mês, né? E muitos irmãos têm participado da Santa Ceia, que a gente observa e vê, irmãos. Por falta, nós não somos conhecedores da palavra, somos, mas tem um mais forte e tem outros mais fracos. E aqueles irmãos que não estão atentos, as pessoas têm que ser veja bem que o versículo da palavra do Senhor Jesus mesmo disse assim, fazer isso em memória de mim, né? Fazer isso em memória de mim, né? Ou seja, lembrar todas as vezes, né? Esses ensinamentos têm que ser ensinado do versículo 17 a seguir. Mas eu, irmão, eu estou sendo sincero. Já vi dirigentes falar para a igreja, irmãos, se você está bem com Deus, você está bem. Irmão, ele esqueceu que ele foi levantado para ensinar a palavra. A obrigação de um líder é ensinar a palavra. Agora, depois desses ensinamentos, eu acredito, irmãos, que o crente que não estiver em comunhão com Deus e não estiver em comunhão com seus irmãos, primeira coisa, se ele não estiver em comunhão com seu irmão, ele também não está em comunhão com Deus, amém? Com o nosso Senhor.
Agora, depois que você ensinar estes versículos da palavra do Senhor Jesus, ou seja, doutrinar a igreja na hora da Santa Ceia, se ele quiser, depois que ele ouvir estas mensagens, se ele quiser meter a mão no prato indignamente, aí já não é mais culpa do dirigente. Não é mais culpa do líder que está à frente do trabalho, é culpa daquele cidadão, mas ele foi alertado, amém, para que não tomasse a Santa Ceia aborrecido com seu irmão, aborrecido com a sua esposa, aborrecido muitas vezes com seu vizinho. Ele vai ter que pedir perdão para o seu vizinho? Às vezes não, às vezes sim, às vezes não, irmão, porque há coisas que acontecem em nossas vidas que são coisas do dia a dia, e essas coisas às vezes nos provocam, amém? Mas no momento que você está lá no ato da Santa Ceia, enquanto o seu pastor, enquanto o seu dirigente está te explicando estas mensagens, essas palavras, desde o versículo 17 a seguir, você vai estar ouvindo a palavra, amém? Você vai estar ouvindo esses ensinamentos, e a Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Enquanto você está ouvindo o seu líder, amém, em te ensinando, relatando esses versículos 17 a seguir, o Espírito Santo está te fazendo lembrar, irmão, de tudo que aconteceu na sua vida, amém? É Ele que está encarregado de te alertar. É por isso que a palavra do Senhor Jesus diz: se ouvides hoje a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. É muito maravilhoso, irmão, ouvir a correção do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que hoje eu estou de pé pela graça do Senhor Jesus por causa dessas palavras, por causa dos ensinamentos que eu ouvi, e nunca mais esses ensinamentos saíram da minha mente e também do meu coração. Eu aprendi essas coisas. É aquilo que Paulo falou, aquilo que eu aprendi foi o que eu recebi do Senhor, é o que eu também vos ensinei, né? Então, o que Paulo recebeu do Senhor foi o que ele está ensinando nesse livro de Coríntios, amém? Ele recebeu do Senhor, entendeu? Ele recebeu do Senhor para ensinar os crentes a não meterem a mão no prato aborrecido. Eu estou pregando esta mensagem hoje, irmão, porque eu já vi obreiros, escute bem, obreiros, amém? De lá, de cima do púlpito, irmão, tentando pedir perdão ao seu irmão escondido, para que ninguém veja. Há momentos que é necessário você levantar do seu banco e se dobrar o seu joelho quando o seu pastor, o seu líder, ler todo esse versículo, do versículo 17 a seguir, e te explicar exatamente a respeito do que você pode ou não pode fazer. Há momentos que é necessário você levantar e ir lá na frente e se ajoelhar, pedir perdão ao Senhor Jesus antes de tomar a Santa Ceia. Mas também tem um momento, irmão, que é necessário você ir com teu irmão, pedir perdão a ele antes que você tome a ceia. Mas muitas vezes, irmão, você tem endurecido o seu coração e você mesmo sabe que é necessário, o Espírito está te cobrando, te alertando, te lembrando que é necessário você ir lá pedir perdão para o seu irmão e você não vai, dando uma de durão, e aquilo, irmão, vai te fazer você tomar a Santa Ceia para a sua própria condenação. Não sou eu, irmão Pedro, que diz, mas a palavra. Aquele que come e bebe para a sua própria condenação. É por isso que há esses momentos de reunião na Santa Ceia. Eu alcancei, irmão, que no culto de ensinamentos da palavra não entrava outra pessoas, a não ser somente os crentes em Jesus. Ou seja, era assim que Jesus fazia. Jesus tinha momentos a sós com seus discípulos. E para ser sincero, irmão, essas reuniões foram deixadas. Quem deixou, irmão, de fazer isto? Não foi Jesus. Não foi Jesus que deixou de ensinar.
Ele deixou sempre essa alerta: fazei isto em memória de mim até que eu venha. O ato da Santa Ceia, ou seja, fazei essas reuniões. As reuniões estão sendo feitas, estão, mas os ensinamentos, irmão, eles estão sendo deixados de lado. Muitos têm deixado de lado e têm falado somente os versículos. Na hora, por exemplo, é o seguinte, os versículos, né? Que é o versículo... deixa-me ver aqui, o versículo 25, semelhantemente também, depois de ter tomado o cálice, são esses versículos apenas, são esses dois versículos na hora de partir o pão e na hora do vinho, mas o restante do versículo, o restante da mensagem não está sendo pregado, irmão. Eu estou sendo sincero com os irmãos, não tem sido pregado. Não tem sido alertados, irmãos. Por isso, irmão, que tem muitos crentes fracos. Irmão, ora por mim. Irmão, faz isso. Ele está fraco, irmão. Porque não foi ensinado. Porque não foi exortado dentro da palavra. E se foi exortado, irmão, mas meteu a mão no prato indignamente, mas aí não é mais culpa do pastor e nem do dirigente, é culpa dele. Mas eu estou sendo sincero com os irmãos, tem me preocupado bastante. Né? É uma das palavras. Eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Quando você vê um dirigente apenas dizer para você, irmão, se você estiver bem, pode tomar Santa Ceia, irmão, acorda, tem algo errado contigo e com ele. Porque um homem de Deus, irmãos, ele tem a responsabilidade de te alertar, de te ensinar todos esses ensinamentos antes que você meta a mão no prato. E por incrível que pareça, irmão, eu já vi pessoas dirigentes de congregações não te ensinar esses versículos 17 a seguir. A única coisa que eu já ouvi muitas vezes foi, irmão, se você estiver bem, tudo bem, você pode tomar Santa Ceia, irmão, é um risco que você está correndo. E ele também está correndo o risco porque não está te ensinando, te alertando do risco que você está correndo. Então, por isso, irmão, eu estou pregando esta mensagem hoje, alertando aos dirigentes: meu irmão, acorda, meu irmão. Não deixe de ensinar estes ensinamentos da palavra. Esses ensinamentos dão vida para o rebanho de Cristo. Há muitos crentes, irmãos, que se conformaram, estão entrando no conformismo. Irmão, não deixe a chama do Espírito Santo apagar da sua vida. Há pessoas que estão andando, irmão, que pensam que tem ainda o Espírito e não tem mais. Porque segundo a palavra do Senhor Jesus, o Espírito que está em nós, irmão, ele testifica um com o outro. Há muitos pregadores, irmãos, que pregam por aí que não tem nada, irmão. A mensagem não tem unção. A mensagem não tem a unção de Deus na vida, não tem a unção do Espírito. Porque nós não somos meninos, nós amadurecemos na palavra. O que nós temos ouvido, irmão, mais é gritos. Deixa eu falar uma coisa para você. Esta palavra de Cristo aqui, irmão, ela é palavra e também é poder. Ela também é poder. Quando recebemos esses ensinamentos de Cristo, irmão, aí nós ouvimos Jesus falar, né? Quando depois que vocês cearem, quando vocês comerem o pão e tomarem o vinho, o que Jesus falou? Aí anunciai a morte do Senhor até que venha, ou seja, é um revestimento. Um revestimento. Mas, irmãos, tem me deixado bastante preocupado. E o que eu quero pedir, irmãos, esse canal tem o objetivo, ele já tem um título: restaurar a sua aliança com Deus. Meu irmão, eu quero te alertar nesse momento. Se você aconteceu isso durante os 30 dias que antecede a ceia, se você sentiu-se angustiado com alguma coisa, se você sentiu aborrecido, né? Porque tem coisa, irmãos, que nós não devemos ir lá. Foi algo que nos fizeram, nos aborreceram. O que nós temos que fazer agora é somente dobrar o joelho e pedir perdão a Jesus Cristo, porque somos falhos, cinza mesmo. Mas eu quero te pedir, irmão,
Se você não está digno de ceiar, irmão, e o pecado te faz envergonhar de você levantar e ir pedir perdão para o Senhor, quem faz o homem se envergonhar, irmão, de ir na presença do Senhor Jesus, chama-se pecado. Chama-se pecado. E eu quero te alertar, meu irmão, em nome de Jesus, não meta a mão no prato sem ir lá te reconciliar com o Senhor. Chora, meu irmão, amargamente diante do Senhor. Peça misericórdia a Ele. Eu quero agradecer aqui a você que vai ver esta mensagem, vai ouvir esta mensagem. Essa mensagem vai te fazer bem, meu irmão. Mais uma vez eu digo, eu estou de pé por causa dessas doutrinas. A melhor coisa que tem, irmão, é um crente apanhar de Jesus. A Bíblia diz que aquele que aceita a correção, Deus também trata como filho. Mas aqueles que não aceitam a correção, Deus trata como bastardo, e um bastardo não herdará a vida eterna. Amém, meu irmão? Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. E fica aí, irmão, alerta aos líderes, dirigentes, e muitos pastores mesmo, que estão deixando aí, irmão, as ovelhas de Cristo fazerem o que quer. Para não perder o número de pessoas, eles abrem mão. Mas eu quero dizer ainda e continuar dizendo que a porta, o caminho é estreito. A porta também é estreita. Mas a Bíblia diz que espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Acorda, meu irmão. Em nome de Jesus. Não deixa de doutrinar o seu rebanho. Não abra mão. Não deixe o pecado entrar dentro da sua congregação. Doutrine, faça que nem Paulo. Seja imitador de Paulo, combate um bom combate. O que Paulo combatia? Paulo combatia o pecado. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver sempre Paulo alertando os seus líderes. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Era isso que era a preocupação de Paulo. Ele chegou a dizer ainda que quando ele partisse, haveria muitos homens, obreiros, que não perdoariam o rebanho. Paulo tinha esta preocupação. Ele tinha esta preocupação, meu irmão, e isso nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. Eu vou dizer uma coisa, por causa desses ensinamentos, irmão, isso vai ter uma consequência muito grande para muitos líderes. Muitos líderes vão estar diante do Senhor e vão dizer, mas Senhor, eu não era o líder daquela congregação. Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras frases, Jesus fala, ai dos obreiros que fizerem, ai de quem fizer um dos meus pequeninos tropeçar. O que é fazer tropeçar, irmão? Não, se você estiver bem, tudo bem. Aí ele aproveita. Mas a sua responsabilidade é de ensinar, corrigir. Eu quero que esse versículo entre no teu coração, obreiro. O zelo da tua casa me devora. Lembra desse versículo. Eu quero finalizar essa mensagem te dizendo, o zelo da tua casa me devora. Lembra desta passagem, irmão. Amém? Que Deus em Cristo possa te abençoar e abençoar você e o seu rebanho. Não cresça um rebanho doente, cresça um rebanho sadio na presença do Senhor Jesus. Amém? E também quero dizer, em todo tempo seja alvo os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus, e que o sangue de Jesus possa nos lavar, irmão, de todas as nossas iniquidades. Mas é necessário nós dar lugar para estas bênçãos nos alcançar.